Nesse primeiro instante do dia, antes mesmo que a luz do sol invada completamente o seu quarto, existe um silêncio, um breve e precioso momento de paz, antes que o mundo lá fora comece a gritar. Mas, para você, talvez esse silêncio seja rapidamente preenchido por um ruído interno, uma tempestade que começa a se formar na alma. É o peso das incertezas, o nó da ansiedade que se aperta em seu peito ao pensar nas batalhas que o dia reserva. Você conhece bem essa sensação, a vulnerabilidade de um novo amanhecer, sentindo-se como um alvo desprotegido diante dos perigos visíveis e invisíveis. Antes que você coloque os pés fora da cama, antes que as preocupações com o futuro, com a saúde, com a família, tentem invadir sua mente e roubar sua paz, pare, respire fundo. Existe uma armadura espiritual que precisa ser ativada, um escudo que o próprio Deus preparou para você. E este é o momento de empunhá-lo. Eu sei o que te aflige. Não é apenas uma preocupação vaga. É um sentimento real, quase palpável, de que as fronteiras da sua vida estão sendo ameaçadas. Você liga as notícias e vê o caos. Você pensa em seus filhos, em seu cônjuge, e um medo frio percorre sua espinha. O medo da violência, da enfermidade súbita, do acidente inesperado. E há algo mais profundo, não é? Uma batalha que não se vê com os olhos. A sensação de inveja lançada contra seus sonhos, palavras de maldição sussurradas nas sombras. Uma energia pesada tentando se infiltrar em seu lar e minar suas forças. Você não está imaginando coisas, você está espiritualmente sensível. E o seu espírito anseia por uma proteção que o mundo não pode oferecer. Uma segurança que não pode ser comprada. Uma paz que transcende a lógica humana. Essa sensibilidade não é sua fraqueza. É o seu chamado para uma proteção superior, uma convocação para se abrigar em um lugar mais alto. Mas hoje, nesta manhã, eu quero que você entenda que não precisa ser uma vítima passiva desses medos. Você não foi criado para acordar já em modo de defesa, se encolhendo diante do dia que mal começou. Você foi criado para se levantar com autoridade. Imagine-se antes de qualquer outra coisa. Antes mesmo do primeiro gole de café, você pudesse realizar um ato profético que estabelecesse os termos espirituais para as suas próximas horas. Uma ação que enviasse uma mensagem clara aos céus e ao inferno. Esta vida, esta casa, esta família estão sob uma jurisdição divina. O vídeo de hoje não é sobre uma oração comum. É um treinamento de guerra espiritual matinal. Uma instrução para você aprender a ser o guardião da sua própria paz. O sacerdote do seu lar que ergue as muralhas de fogo antes que o inimigo sequer se aproxime dos seus portões. A ferramenta para essa construção, a arma para essa guerra, nos foi entregue há milênios. É uma promessa forjada na eternidade, um código de proteção divina conhecido como o Salmo 91. Muitos o leem como um poema de consolo, mas ele é muito mais do que isso. Ele é um arsenal, um contrato legal com o Deus Altíssimo, um manual de ativação para a mais poderosa blindagem espiritual que um ser humano pode experimentar. Pense nele não como um texto antigo, mas como uma fortaleza celestial com portões que se abrem para você a cada manhã. Um refúgio impenetrável, uma sombra protetora que te cobre e te faz invisível aos olhos do perigo. Hoje, você não vai apenas ler essas palavras. Você vai aprendê-las, declará-las e, mais importante, ativá-las sobre cada área da sua existência, transformando a tinta no papel em uma realidade viva e pulsante ao seu redor. O seu dia ainda não começou oficialmente lá fora, mas ele começa agora, aqui, neste lugar de quietude. O ato mais importante que você realizará hoje não será na sua profissão, nem em suas finanças, nem em seus relacionamentos. O ato mais crucial é este: a decisão consciente de se vestir com a proteção de Deus. É o momento de reivindicar o que já é seu por direito. É o ato de entrar no esconderijo do Altíssimo antes de entrar no trânsito. É o ato de se cobrir com a sombra do Onipotente antes de se expor às sombras do mundo. Esta não é uma mera formalidade religiosa.
É uma questão de sobrevivência espiritual. É a diferença entre um dia em que você é caçado pelas circunstâncias e um dia em que você caminha com a ousadia de quem sabe que está sendo guardado pelo Rei do Universo, o general dos exércitos celestiais. Portanto, eu te pergunto diretamente, com toda a seriedade que este momento exige, você está pronto para ativar o poder do Salmo 91 sobre a sua vida agora mesmo? Você está disposto a usar a chave que Deus colocou em suas mãos e trancar as portas para o medo, a ansiedade e todo o mal? O que estamos prestes a fazer juntos irá muito além de meras palavras. Será um ato de fé com consequências eternas, uma declaração de guerra contra a preocupação e um decreto de paz sobre a sua jornada. Prepare o seu coração, pois as palavras que você irá liberar em sua boca nos próximos minutos têm o poder de construir uma fortaleza inabalável ao seu redor, um escudo divino que te acompanhará não apenas hoje, mas por todos os dias da sua vida. Responda em seu espírito e vamos começar. Agora que seu coração está preparado, vamos mergulhar na fonte de toda essa autoridade. Vamos abrir o arsenal de Deus e encontrar a promessa que Ele mesmo selou para você. Ela se encontra no Salmo 91, nos versículos 1 e 2. Quero que você não apenas ouça, mas que receba cada palavra como um tijolo para a construção da sua fortaleza interior. A palavra de Deus diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Sinta o peso e a glória dessas palavras. Elas são mais do que uma poesia antiga. São um decreto celestial, uma declaração de direitos divinos para cada filho e filha de Deus. Este é o fundamento da sua segurança, a escritura da sua propriedade no reino da paz. É aqui que a ansiedade matinal encontra o seu fim e a sua autoridade espiritual começa a nascer com a força de uma muralha que se ergue. Vamos desdobrar a primeira parte, pois ela contém o segredo do posicionamento, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A palavra-chave aqui é habita. Habitar não é fazer uma visita, não é passar por um lugar esporadicamente quando o perigo aperta. Habitar significa morar, residir, fazer de um lugar a sua morada permanente. Deus não está oferecendo um abrigo temporário para momentos de crise. Ele está oferecendo uma residência fixa em sua presença protetora. Isso nos ensina que a proteção divina não é um evento, mas um estilo de vida. É uma escolha consciente de onde você estabelece a sua alma. Você pode escolher habitar no endereço da preocupação, morar na rua do medo, ou pode, pela fé, mudar-se de endereço para o esconderijo do Deus Altíssimo, um lugar secreto que o inimigo não consegue localizar no mapa. Mas onde fica esse endereço? Onde é este esconderijo do Altíssimo? Certamente não é um lugar físico, geográfico, é uma dimensão espiritual, um estado de consciência e submissão. É a decisão tomada no primeiro momento do dia de colocar sua vida, seus pensamentos, sua família e seu futuro sob a jurisdição de Deus. É o ato de dizer: Senhor, hoje eu não confio na minha própria força ou inteligência. Eu escolho viver dentro dos limites da tua vontade, debaixo do teu governo. Imagine que sua mente é uma casa. Habitar no esconderijo do Altíssimo é entregar as chaves dessa casa ao dono do universo e confiar que ele saberá como protegê-la. É um lugar de rendição que se torna um lugar de poder, um lugar de submissão que se torna a sua maior fortaleza. É aqui, neste lugar de entrega, que a promessa começa a operar. Muitos creem em Deus, mas poucos escolhem habitar nele. Existe uma diferença abissal entre saber que Deus existe e fazer dele a sua habitação. É a diferença entre conhecer o nome do presidente de um país e morar no palácio presidencial, desfrutando de toda a segurança que essa posição oferece. A fé passiva reconhece a existência do palácio, mas a fé ativa entra e toma posse do quarto que lhe foi reservado. A escolha de habitar
é um ato intencional. É desligar-se do ruído do mundo para conectar-se com a voz do Pai. É preferir a companhia dele à companhia da ansiedade. E quando você faz essa escolha, a segunda parte do versículo se torna uma consequência natural e poderosa em sua vida, um resultado direto da sua decisão de onde irá morar. A consequência é esta: a sombra do Onipotente descansará. Pense na imagem poderosa que isso evoca. Para que você esteja na sombra de algo, duas condições são necessárias. Primeiro, você precisa estar muito próximo desse algo. Segundo, esse algo precisa ser imensuravelmente maior do que você. A sombra de Deus não é um lugar de escuridão, mas de alívio e proteção. É como encontrar o frescor da sombra de uma rocha gigante em um deserto escaldante. O sol da adversidade pode estar queimando ao redor. As pressões podem ser intensas, mas na sombra dele você encontra descanso, refrigério e proteção. A proximidade com o Onipotente é o que projeta essa cobertura sobre você. E esse descanso não é a ausência de problemas, mas a presença de uma paz que governa apesar deles. Portanto, a primeira ativação desta manhã é um ato de posicionamento. É a sua decisão consciente, agora mesmo, de fazer da presença de Deus a sua morada. Isso significa que antes de pegar o celular para ver as más notícias do mundo, você se conecta com as boas novas do reino. Antes de planejar sua agenda com a sua própria mente, você a submete àquele que conhece o fim desde o começo. Este ato de habitar é a chave que abre a porta para todo o poder contido no Salmo 91. É a fundação sobre a qual toda a sua segurança será construída. Sem essa decisão de morar nele, as declarações que faremos a seguir seriam apenas palavras vazias. Mas a partir desse lugar de habitação, suas palavras se encherão de poder e autoridade criativa. Agora, chegamos ao ponto crucial, a chave que gira na ignição e liga o motor da proteção divina. O versículo continua: direi do Senhor. Note que o salmista não diz pensarei do Senhor ou sentirei a respeito do Senhor. Ele é enfático. Eu direi. Aqui está o segredo da ativação. A proteção de Deus, embora garantida em sua palavra, é ativada em nossa vida através da nossa declaração verbal. A fé que permanece silenciosa no coração nos mantém salvos, mas a fé que é liberada pela boca ergue muralhas, move montanhas e põe demônios para correr. Sua boca, neste exato momento, é um instrumento de poder celestial. Ela não foi feita apenas para comer ou conversar, mas para decretar as verdades do céu aqui na terra. Deus criou o universo inteiro pelo poder de sua palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. E nós, criados à sua imagem e semelhança, recebemos uma medida dessa autoridade criativa em nossas palavras. Nossas palavras, quando alinhadas com a palavra de Deus, carregam um peso espiritual imenso. Elas têm a capacidade de moldar a atmosfera ao nosso redor, de transformar a realidade espiritual e, consequentemente, a realidade física. O inimigo de nossas almas sabe disso. É por isso que ele trabalha incansavelmente para encher nossa boca de reclamações, de palavras de dúvida, de medo e de derrota. Ele sabe que se conseguir controlar o que você diz, ele consegue controlar a direção da sua vida. Mas hoje, você está tomando de volta o controle da sua boca. A proteção do Salmo 91 não é um processo passivo e automático, é uma colaboração entre a promessa de Deus e a nossa proclamação. A promessa é a nuvem carregada de chuva, mas a nossa declaração de fé é o relâmpago que faz a chuva cair sobre nós. Deus espera ouvir de sua boca quem Ele é para você. Dizer, Ele é o meu refúgio, não é uma tentativa de convencê-lo a ser seu refúgio. É uma declaração de fato, um reconhecimento legal que ativa uma cláusula do seu pacto com Ele. É como ter um cheque assinado em seu nome. O dinheiro já é seu, mas ele só se torna útil quando você vai ao banco e o deposita. Sua declaração é o ato de endossar o cheque da promessa divina e sacar a proteção,
para o seu dia. Isso nos leva diretamente ao título deste nosso encontro: ativar o escudo de proteção. A ativação acontece na boca. É o momento em que a sua fé encontra uma voz. Muitas pessoas oram pedindo proteção, o que é bom, mas há um nível mais alto de autoridade. É o nível em que você para de pedir e começa a declarar o que já foi prometido. Você não diz: Senhor, por favor, seja a minha fortaleza. Você se levanta em fé e decreta: o Senhor é a minha fortaleza. Essa mudança de linguagem, de súplica para declaração, muda tudo no mundo espiritual. Ela demonstra que você não está esperando por uma proteção futura, mas que você está se apropriando de uma proteção que já está disponível para você agora mesmo. Pense por um instante: quais têm sido as primeiras palavras que saem da sua boca pela manhã? Tem sido suspiros de cansaço, reclamações sobre as dores, palavras de ansiedade sobre a agenda cheia? A atmosfera do seu dia é, em grande parte, semeada pelas primeiras palavras que você profere. Hoje estamos mudando essa semeadura. Estamos escolhendo semear palavras da palavra de Deus, sementes de fé, de autoridade e de poder. Estamos decidindo que a primeira voz que o mundo espiritual ouvirá de nós não será uma voz de vítima, mas a voz de um filho amado, coberto de autoridade, que sabe exatamente quem é o seu protetor e não tem medo de proclamá-lo em voz alta para que todos os reinos, visíveis e invisíveis, possam ouvir. Jesus nos deu o exemplo perfeito. Ele não suplicou para que a tempestade se acalmasse. Ele falou diretamente à tempestade e ordenou: acalma-te, emudece. Ele não pediu que o espírito imundo saísse do homem. Ele ordenou com autoridade: sai. Ele nos ensinou que a fé tem uma voz de comando, uma voz que se baseia não em nossa própria força, mas na autoridade inabalável do Pai. E essa mesma autoridade foi delegada a nós. Quando você diz: o Senhor é o meu Deus, você está se alinhando com essa autoridade. O escudo da fé não é apenas um conceito defensivo. Ele se torna uma arma ofensiva quando as palavras da promessa são liberadas pela sua boca, extinguindo os dardos inflamados do maligno antes mesmo que eles cheguem perto. Agora que entendemos o lugar da proteção, o esconderijo do Altíssimo e a chave para ativá-la, a nossa boca, vamos examinar a natureza dessa proteção. O que exatamente estamos declarando? O salmista nos dá as palavras: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Vamos começar com a base de tudo. Ele é o meu Deus. Esta é a declaração fundamental de senhorio. Antes de ser seu protetor, ele precisa ser o seu Deus, o seu Senhor. Isso significa que ele tem a palavra final em sua vida. Significa que a opinião dele importa mais do que a opinião do mundo. É uma declaração de aliança, de pertencimento. Ao dizer isso, você está afirmando: eu não sou meu, eu pertenço a ele. E quem se levanta contra mim, se levanta contra aquele que é o meu dono. Em seguida, declaramos: Ele é o meu refúgio. Um refúgio, no contexto bíblico, é um lugar para onde corremos em busca de proteção contra um perigo que vem de fora. Pense nas ameaças externas que você enfrenta hoje. A possibilidade de um acidente no trânsito, o risco de um assalto, a ameaça de uma doença contagiosa, a instabilidade econômica que pode levar a perdas financeiras, as más notícias que chegam de repente. O refúgio é a cobertura de Deus contra essas tempestades circunstanciais. É a sua mão que te esconde do perigo iminente, que te desvia da rota de uma tragédia, que te guarda de males que você nem chegou a ver. Declarar Deus como seu refúgio é ativar uma cúpula de proteção sobre a sua vida física e material. Visualize essa imagem por um momento. Quando você declara: o Senhor é o meu refúgio, imagine-se correndo para os braços de um pai forte e amoroso. Lá fora, a tempestade pode estar rugindo, o caos pode estar se instalando, mas dentro desse abraço há uma calma sobrenatural, uma segurança que não faz sentido lógico. Você pode ouvir o barulho do perigo, mas ele não pode te tocar. Você está escondido em Cristo. Esta declaração ativa um sistema de alerta divino ao seu redor.
onde anjos são comissionados para guardar seus caminhos e livrá-lo de laços e armadilhas. É uma proteção proativa, uma muralha invisível que te cerca enquanto você se move ao longo do seu dia, tornando-o intocável para o mal que vagueia pelo mundo. Agora, vamos para a próxima declaração. Ele é a minha fortaleza. Uma fortaleza é diferente de um refúgio. Você corre para um refúgio, mas você permanece dentro de uma fortaleza para resistir a um cerco. Uma fortaleza é uma estrutura militar de defesa, projetada para suportar ataques prolongados. Isso fala de proteção contra perigos que não são externos, mas internos e espirituais. Pense nos ataques que vêm contra a sua mente e suas emoções, os dardos inflamados da ansiedade, as setas da depressão, os sussurros da dúvida e do medo, o bombardeio de pensamentos impuros e negativos. A fortaleza é a proteção de Deus para a sua alma, para o seu homem interior. É a blindagem divina sobre o seu coração. Quando você declara, o Senhor é a minha fortaleza, você está autorizando Deus a guarnecer a sua mente. Você está dando a Ele permissão para construir muralhas altas ao redor do seu coração, com torres de vigia e anjos guerreiros posicionados para defender seu território interior. Isso significa que, quando um pensamento de medo tentar invadir, ele se chocará contra a muralha da palavra de Deus e será reduzido a nada. Quando a inveja ou a calúnia de outras pessoas forem lançadas contra você como pedras, elas não conseguirão penetrar as defesas da sua fortaleza espiritual. É a promessa de que sua paz interior será guardada, sua alegria será protegida e sua sanidade mental será preservada, independentemente da intensidade da batalha espiritual ao seu redor. Perceba a beleza e a totalidade desta proteção. O refúgio te guarda dos perigos de fora. A fortaleza te guarda dos ataques de dentro. Com essas duas declarações, você está ativando uma proteção de 360 graus, uma cobertura completa que não deixa brechas, que não tem pontos cegos. Cobre sua vida física e sua vida espiritual. Cobre seu corpo e sua alma. Cobre suas circunstâncias e suas emoções. Não há uma única área da sua existência que fique desprotegida quando você habita no esconderijo do Altíssimo e declara com sua boca que Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. O Salmo 91 não é uma promessa parcial, é uma aliança de segurança total e irrestrita para aqueles que ousam crer e declarar. Esta é a verdade que liberta da ansiedade matinal. Você não precisa acordar sentindo-se vulnerável, porque sua proteção não depende da sua própria força, mas da fidelidade daquele que prometeu. Sua segurança não está na ausência de perigos, mas na presença do protetor. Este entendimento é o combustível para a sua fé. Ele transforma a oração de uma lista de desejos esperançosos em uma série de decretos poderosos baseados em promessas inabaláveis. Você não está mais lutando por proteção. Você está simplesmente ativando a proteção que já foi conquistada para você na cruz do Calvário e garantida nas páginas da sua palavra. A revelação desta verdade muda tudo e, por fim, a declaração se completa com um selo de confiança e nele confiarei. Esta é a sua resposta pessoal à promessa. É o seu amém dito com o coração. Confiar é o ato de descansar na integridade de Deus. É soltar as rédeas da sua vida e parar de tentar controlar tudo e todos. É entregar o resultado a Ele, sabendo que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. A confiança é a atmosfera em que a proteção de Deus opera com máxima eficácia. O medo abre brechas na sua armadura espiritual, mas a confiança cimenta cada peça no lugar, tornando-a impenetrável. A sua declaração de confiança hoje é a força que solidifica as muralhas da sua fortaleza. Ao declarar que confiará nele, você está desligando a voz da dúvida e aumentando o volume da voz da fé. Você está dizendo ao seu coração, à sua alma,
e a todo o reino espiritual, que a sua esperança não está em sua conta bancária, em seu governo, em seus médicos ou em sua própria habilidade. Sua esperança está firmada na rocha eterna, no Deus que nunca falha, que nunca dorme, que nunca se cansa de guardar aqueles que são seus. Esta confiança não é um sentimento, é uma decisão. É a decisão de acreditar que a palavra de Deus é mais real do que os seus problemas, que a promessa dele é mais poderosa do que qualquer ameaça que se levante contra você. A revelação está completa. Você agora entende o endereço da proteção, o esconderijo do Altíssimo. Você agora entende a chave da ativação, a sua boca que declara a palavra. E você agora entende a natureza completa dessa proteção. Um Deus pessoal, um refúgio contra perigos externos e uma fortaleza contra ataques internos, tudo sustentado pela sua confiança inabalável. Com este conhecimento, você não é mais um alvo indefeso. Você é um guerreiro equipado, um cidadão do céu com imunidade diplomática contra o mal. Você está pronto, não apenas para enfrentar o dia, mas para governar sobre ele a partir de uma posição de segurança e poder. Essa compreensão nutre a sua fé e a eleva a um novo patamar. A fé deixa de ser uma esperança abstrata e se torna uma convicção sólida, baseada na natureza e nas promessas do próprio Deus. A esperança começa a crescer em seu peito, não como um otimismo frágil, mas como uma certeza triunfante. Você começa a se ver não através da lente dos seus medos, mas através da lente da palavra de Deus. Você se vê como Ele te vê, guardado, protegido, coberto e amado. E é a partir deste lugar de identidade segura e fé fortalecida que estamos agora prontos para entrar no momento mais poderoso do nosso encontro: o clamor, a oração de ativação. Prepare-se, pois o que faremos a seguir não será apenas uma oração. Será um ato profético. As palavras que você irá liberar em concordância comigo irão ecoar na eternidade e estabelecer um perímetro de fogo divino ao redor de sua vida. Elas irão comissionar anjos, silenciar acusações e fechar portas que o inimigo tentou abrir. Estamos prestes a pegar a chave da revelação que você acabou de receber e usá-la para trancar sua vida dentro da fortaleza impenetrável do Salmo 91. A atmosfera está mudando, a fé está se levantando. O céu está atento, esperando para ouvir a sua voz declarar a soberania do Senhor sobre este novo dia que Ele lhe concedeu. Este é o momento de transição da teoria para a prática, do conhecimento para o poder. Toda a angústia que você sentiu ao acordar, toda a ansiedade sobre o futuro, está prestes a ser subjugada pela autoridade da palavra de Deus declarada por sua boca. Você não está sozinho nisso. Eu estarei guiando você, mas a fé precisa ser sua. A declaração precisa ressoar em seu espírito. Este é um momento sagrado entre você e seu Deus. Um momento de alinhamento, de consagração e de ativação. Portanto, respire fundo mais uma vez. Acalme seu coração. Estamos prestes a nos aproximar do trono da graça com ousadia, não para pedir, mas para receber e ativar o que já nos foi prometido. Agora que a sua fé foi firmemente edificada sobre a rocha inabalável da palavra de Deus, é hora de transformar essa convicção em um clamor, em um decreto que ecoará nos céus. Este não é o momento para distrações. Se possível, feche os seus olhos, encontre uma posição de reverência, seja de joelhos, sentado ou em pé. Vamos sair da sala de aula, onde aprendemos sobre a promessa, e entrar diretamente na sala do trono, onde reivindicamos essa promessa como nossa herança. Quero que você sinta a santidade deste momento. Você está prestes a ter uma audiência com o Rei do Universo, não como um mendigo pedindo esmolas, mas como um filho amado vindo para ativar as cláusulas da sua aliança. Deixe que cada palavra que eu proferir se torne a oração sincera e poderosa do seu próprio coração. Respire fundo, esvazie sua mente de todo o ruído e vamos juntos nos aproximar do trono da graça.
Lembre-se, a autoridade não está no volume da sua voz, mas na fé que a impulsiona. Você pode repetir estas palavras em voz alta, permitindo que o som da sua declaração encha o ambiente, ou pode orar em espírito com uma convicção profunda e silenciosa. O importante é que cada frase nasça de um coração que crê. Esta não é uma fórmula mágica, mas uma expressão de fé relacional. Estamos falando com um Deus vivo, um Pai que se inclina para ouvir a voz dos seus filhos. Portanto, concentre sua intenção, focalize sua fé e prepare-se para usar as chaves do reino que lhe foram confiadas. Este é o seu momento de tomar posse, de se armar espiritualmente e de estabelecer um perímetro divino de proteção ao redor de tudo aquilo que você ama. O céu está em silêncio, aguardando a sua voz. Início da oração, tom solene e pastoral. Pai Celestial, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Eu me apresento diante de Ti nesta manhã, em o nome poderoso e soberano do Teu Filho Jesus Cristo. Eu venho com um coração cheio de gratidão, reconhecendo que o fôlego em meus pulmões é um presente da Tua graça e que este novo dia é uma nova página da Tua misericórdia para comigo. Agradeço-Te porque as Tuas misericórdias se renovaram e a Tua fidelidade é grande. Tu és o Rei eterno, o Deus imutável, e não há outro além de Ti. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertencem a Ti, agora e para todo o sempre. Eu me curvo em reverência e adoração diante da Tua majestade, reconhecendo a Tua grandeza e a minha total dependência de Ti. Nesta manhã, Pai, em um ato de fé e de vontade, eu tomo a decisão consciente e deliberada de me posicionar e de colocar toda a minha família, cada pessoa que amo, cada área da minha vida, debaixo da Tua exclusiva e intransferível autoridade. Eu escolho sair da jurisdição do medo, do reino das trevas, da influência do mundo e me submeter completamente ao Teu governo de amor e de paz. Eu entrego a Ti o controle da minha vida, dos meus planos, dos meus sonhos e das minhas preocupações. Eu me rendo ao Teu senhorio, declarando que Tu, e somente Tu, és o Senhor da minha vida. Esta é a minha primeira e mais importante decisão do dia, o fundamento sobre o qual todo o resto será construído. Eu escolho, neste exato instante, fazer do Senhor a minha habitação. Eu escolho entrar e morar no Teu esconderijo, o lugar secreto da Tua santa presença. Eu fecho a porta para a ansiedade, eu silencio a voz da dúvida e me desligo das garras da preocupação. E em vez disso, eu escolho conectar a minha alma ao Teu Espírito Santo. Eu peço que a Tua presença me envolva como uma manta, que a Tua paz inunde o meu coração e silencie a tempestade que tenta se agitar dentro de mim. Aqui no Teu esconderijo eu encontro segurança. Aqui na Tua presença eu encontro força. Aqui, debaixo do Teu cuidado, eu encontro o meu verdadeiro lar e a minha identidade como Teu filho amado. Eu renuncio neste momento a toda e qualquer confiança na minha própria força, na minha sabedoria limitada, nos recursos humanos ou na segurança que o mundo oferece. A minha confiança não está no dinheiro, no governo, na medicina ou em homens. A minha confiança está depositada em Ti, o Deus que nunca falha, a rocha eterna. Eu declaro a minha total e completa dependência de Ti para este dia. Tu és o meu Senhor, o meu Rei, o meu protetor e o meu provedor. E é a partir deste lugar de total rendição e humildade, mas cheio da Tua graça, que eu agora me levanto na autoridade que me deste para declarar e ativar a Tua palavra. E agora, com a autoridade que me foi concedida como Filho de Deus, selada pelo sangue de Jesus Cristo, eu pego a chave da declaração de fé e a coloco na ignição das Tuas promessas. Eu uso a minha boca como um instrumento de justiça, como uma ferramenta para estabelecer a Tua vontade na minha vida aqui na terra, assim como ela é estabelecida no céu. As minhas palavras não retornarão vazias, mas cumprirão o propósito para o qual as envio, pois elas estão em perfeito alinhamento com a Tua palavra viva
e eficaz. Eu me preparo para falar, não da minha mente, mas do meu espírito, liberando o poder que transforma atmosferas e realidades. Com a minha boca cheia de fé, eu declaro sobre as próximas 24 horas da minha vida: o Senhor é o meu Deus. Eu afirmo o teu senhorio sobre o meu tempo, sobre a minha agenda, sobre cada encontro e cada decisão. Nenhum outro Deus, seja o Deus do dinheiro, do ego, da preocupação ou do medo, ocupará o trono do meu coração. Somente tu, Yahweh, és o meu Senhor, e tudo o que eu fizer hoje será para a tua glória. Eu declaro com toda a convicção do meu ser: o Senhor é o meu refúgio seguro. Ele é o meu esconderijo contra a violência que assola as ruas, contra os acidentes que espreitam nos caminhos, contra as enfermidades súbitas que tentam ceifar a vida e contra toda a armadilha e laço preparado pelo inimigo para me fazer tropeçar. Eu corro para ti, meu Pai, e encontro proteção contra todo perigo externo. O mal não me encontrará, pois estou escondido em ti. Eu declaro com ousadia e autoridade espiritual: o Senhor é a minha fortaleza impenetrável. Ele é a muralha de fogo ao redor da minha mente, que me protege de pensamentos de ansiedade, de depressão e de medo. Ele é a torre de vigia que guarda as minhas emoções, impedindo que a amargura ou o desânimo criem raízes. Ele é o escudo que protege o meu espírito contra toda seta de inveja, de feitiçaria, de calúnia e de ataque espiritual. Nenhum ataque interno conseguirá me abalar. E porque tu és o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, eu agora selo a minha declaração com esta decisão: nele eu confiarei. Eu libero a minha fé neste exato momento. Uma fé que não se abala pelas circunstâncias, que não é guiada pelos sentimentos, que não se intimida com as más notícias. Eu escolho confiar em ti, na tua palavra, no teu caráter e na tua fidelidade. A minha confiança é a minha maior arma, e hoje eu a deposito inteiramente em ti. Minha alma está segura, meu coração está em paz. Esta promessa, antes escrita num livro, agora se torna viva dentro de mim. O poder do Salmo 91 começa a fluir e a operar em cada célula do meu corpo, em cada fibra do meu ser, em cada canto da minha casa. Eu sinto a atmosfera espiritual ao meu redor mudar. O peso da opressão está sendo quebrado. As nuvens de incerteza estão se dissipando e a luz da tua proteção começa a brilhar intensamente, criando uma realidade espiritual de completa e total segurança ao meu redor. A minha boca ativou a promessa e o meu coração a recebe com gratidão. E agora, com a precisão de um guerreiro espiritual, eu direciono esta proteção. Pelo poder que há no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, eu ativo o escudo do Salmo 91 sobre a minha mente. Eu ordeno que todo pensamento que não vem de Deus se retire agora. Toda fortaleza mental de medo, de preocupação crônica, de pessimismo e de incredulidade, eu a derrubo pelo poder do Espírito Santo. Eu me recuso a ser um prisioneiro mental. A minha mente está guardada. Eu declaro que nenhuma seta de confusão, de esquecimento, de engano ou de tormento mental me atingirá hoje. A minha mente está sendo renovada pela palavra de Deus. Eu recebo agora a mente de Cristo, uma mente sã, uma mente de paz, uma mente de clareza, de foco, de sabedoria divina e de discernimento espiritual para tomar as decisões corretas ao longo deste dia. Meus pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus. A fortaleza da minha mente está guarnecida por anjos. Eu ativo este escudo de proteção divina, o poder do Salmo 91, sobre todo o meu corpo físico. Eu me dirijo a cada órgão, a cada sistema, a cada célula do meu corpo e declaro: vocês funcionarão na perfeição para a qual Deus os criou. Eu declaro que meu corpo é o templo do Espírito Santo, comprado e redimido pelo sangue de Jesus. Portanto, nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhum vírus, nenhuma dor crônica, nenhuma inflamação e nenhum acidente podem tocar ou prevalecer contra este corpo. Eu estou coberto, selado
e protegido. Eu ativo agora o escudo do Salmo 91 sobre as minhas finanças, sobre o meu trabalho, sobre os meus negócios e sobre todas as minhas fontes de provisão. Eu declaro uma proteção divina contra toda perda, todo roubo, todo engano, todo negócio frustrado e todo espírito de miséria e de devorador. As minhas finanças estão debaixo da bênção e da proteção do Deus Altíssimo. As portas da provisão que Deus abre, ninguém pode fechar. O meu pão de cada dia está garantido e a minha prosperidade está guardada pela mão fiel do meu Deus. E agora eu me levanto como um intercessor, como o sacerdote do meu lar e estendo este escudo de proteção sobre a minha casa e sobre cada membro da minha família. Eu os coloco diante de ti, Pai, um por um. Eu menciono em meu coração o nome do meu cônjuge, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos e de todos aqueles que amo. Eu os cubro com esta mesma oração, com esta mesma promessa. Eu os coloco debaixo das tuas asas protetoras. Eu ativo o escudo do Salmo 91 sobre meu cônjuge e meus pais. Onde quer que eles estejam neste dia, que a sombra do Onipotente os cubra. Que os teus anjos, ó Senhor, recebam ordens a respeito deles para os guardarem em todos os seus caminhos. Que eles sejam livrados de todo perigo, de toda má companhia e de toda decisão imprudente. Cerca-os com a tua presença, guarda a entrada e a saída deles, desde agora e para sempre. Que eles sintam a tua paz e a tua proteção de maneira real e tangível. Eu ativo de maneira especial e poderosa este escudo de proteção sobre a vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus sobrinhos. Eu os apresento a ti como herança tua. Eu os cubro com o sangue precioso de Jesus. Nenhuma seta do maligno os alcançará na escola, na rua, na internet. Eles estão escondidos na fenda da rocha, guardados de acidentes, de violência, de bullying, de más companhias e de toda obra do mal. O Espírito do Senhor está sobre eles, o Espírito de sabedoria, de entendimento e de temor a Deus. E com autoridade eu declaro sobre o meu lar, sobre a minha casa física, as palavras do teu salmo. Nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda. Eu declaro que a minha casa não é um lugar de medo, mas um território de paz. Não é um lugar de contendas, mas um santuário da tua presença. Não é um lugar de enfermidade, mas uma fonte de saúde. Eu declaro que a minha casa é uma fortaleza impenetrável para o inimigo. Os anjos do Senhor acampam ao redor da minha casa. Com esta autoridade espiritual que me foi outorgada, eu me levanto contra toda a força das trevas. Eu quebro e anulo toda palavra de maldição, todo decreto de feitiçaria, toda obra de inveja, toda fofoca e todo ataque espiritual que tenha sido lançado contra mim, contra a minha família ou contra o meu ministério. Pelo poder do sangue de Jesus, eu declaro que essas armas são nulas, sem efeito, quebradas e desfeitas. Elas não têm poder, direito ou autoridade para operar. Elas caem por terra agora. Cada porta, cada janela, cada ponto de entrada da minha vida, da minha casa e da minha família está agora selado pelo poder do Espírito Santo e guardado por legiões de anjos. O perímetro de proteção divina está estabelecido. A guarda celestial está devidamente postada. A proteção do Salmo 91 não é mais uma promessa distante, mas uma realidade viva, pulsante e plenamente ativada sobre mim. O inimigo não tem mais acesso legal. As brechas foram fechadas. O muro de fogo está erguido. E agora, com um coração que transborda de fé, paz e uma profunda gratidão, eu selo esta oração e estas declarações no mundo espiritual. Está feito. Está ativado, está estabelecido no céu e, portanto, manifestado na terra. Eu não preciso mais lutar por isso. Eu não preciso mais me preocupar com isso. Eu recebo pela fé esta proteção completa, abrangente e inabalável como um presente do meu Pai Celestial. Eu a visto como uma armadura e caminho com ela durante todo o meu dia. Eu creio, e porque eu creio,
eu descanso. Eu solto agora toda a tensão dos meus ombros, eu libero toda a ansiedade do meu coração. Eu entrego a Ti toda a minha necessidade de controlar as coisas. Eu confio em Ti. Eu entro no Teu descanso. Eu me abrigo debaixo da sombra do Onipotente, o lugar de perfeita paz, de perfeita segurança e de perfeito amor. E todo o meu ser declara, em concordância com os anjos e com os santos: em nome de Jesus, amém e amém. Permaneça nesse lugar de paz por mais um instante. Não tenha pressa de sair da presença dele. Sinta a paz que excede todo entendimento se assentar sobre a sua alma. Esta é a paz que o mundo não pode dar e nem tirar. Eu agora libero sobre você uma bênção de paz. Que o Shalom de Deus, a sua paz completa que traz saúde, integridade e prosperidade em todas as áreas, seja o seu guia e o seu árbitro durante todo o dia. Que essa paz guarde o seu coração e a sua mente de toda perturbação. Que ela seja como uma âncora para a sua alma em meio a qualquer tempestade que tente se levantar. Que a serenidade da presença de Deus seja tão real para você hoje quanto o ar que você respira. Você está selado com a paz do Príncipe da Paz. Juntamente com a paz, eu libero sobre você uma bênção de força e autoridade espiritual. Que a consciência desta proteção divina te encha de uma nova e santa ousadia. Que o medo da opinião dos outros, o medo de falhar e o medo do futuro se curvem diante da certeza de quem te guarda. Que você não caminhe hoje olhando para o chão, com os ombros curvados pelo peso do mundo, mas que ande de cabeça erguida, com a postura de um filho e herdeiro do rei. Lembre-se de que você não está apenas sendo protegido de algo, mas foi capacitado para algo. Você foi capacitado para ser luz, para ser sal, para manifestar o reino de Deus por onde passar. Não recue, não se intimide. Avance, pois o general dos exércitos vai à sua frente. Agora sim, você está verdadeiramente pronto para o seu dia. Você não está mais saindo da sua casa como um alvo vulnerável, mas como uma fortaleza ambulante, um portador da presença de Deus. Portanto, saia não com medo, mas com a ousadia de quem está guardado, vigiado e defendido pelo Deus Todo-Poderoso. Que a sombra do Onipotente te cubra em cada passo que você der hoje, em cada palavra que você disser, em cada desafio que você enfrentar e em cada decisão que você tomar. Você não está e nunca estará sozinho. A guarda celestial te acompanha e o favor do Rei te precede, abrindo portas e preparando o seu caminho. Vai e viva este dia como o guerreiro vitorioso que Deus te criou para ser. Este ato de fé poderoso que você realizou nesta manhã não precisa terminar aqui. Ele pode e deve se tornar um testemunho que inspira outros. Por isso, quero te fazer um convite muito especial. Se você em seu coração orou comigo e ativou pela fé este escudo de proteção do Salmo 91 sobre a sua vida e sobre a sua família, eu te convido a selar esta decisão de forma pública. Vá agora mesmo até a seção de comentários e escreva com fé, com convicção e com autoridade as seguintes palavras: meu escudo está ativado. Cada comentário se tornará uma bandeira de fé fincada neste território digital, declarando para todos que mais uma vida, mais uma família está debaixo da proteção inabalável do Deus Altíssimo. E não retenha esta bênção apenas para você, pois a proteção de Deus é uma fonte inesgotável que anseia por fluir através de nós. Pense agora rapidamente em 3 pessoas que você conhece e ama, pessoas que talvez estejam enfrentando as mesmas batalhas de ansiedade e medo que você enfrentava. Seja um anjo de Deus na vida delas hoje. Pegue o link deste vídeo e compartilhe esta oração com essas 3 pessoas que você deseja intencionalmente colocar debaixo desta mesma cobertura de proteção divina. Ao fazer isso, você não está apenas compartilhando um vídeo, você está estendendo o escudo da fé, se tornando um canal da graça e ativando a proteção do Altíssimo sobre aqueles a quem você ama. Seja esse intercessor. Que o seu dia seja extraordinariamente abençoado, completamente guardado
e divinamente guiado pela mão poderosa e amorosa do nosso Deus. Aonde quer que você vá, leve consigo esta certeza no Espírito. Você habita no esconderijo do Altíssimo, portanto, não há o que temer. Vá em paz, caminhe em poder, viva na segurança da sua sombra e manifeste a glória dele em tudo o que fizer. Nós nos encontraremos em breve em nossa próxima jornada espiritual. Fique firme, a sua proteção está garantida.